Oi, gente, eu sou o professor Fábio, estamos aqui nas aulas de linguagem, códigos e suas tecnologias, aí primeira série no seu sistema positivo de ensino, nos preparando exatamente para a prova do Enem, tá bom? Então, nesta aula nós vamos resolver algumas questões. Primeira parte, as questões top, as questões mais importantes do seu simulado, e depois, na segunda parte, outras questões também representativas dentro do tempo que for aqui possível para fazer para vocês assistirem a esse vídeo em casa, tá bom? Bom, então eu não vou seguir necessariamente a ordem de 1, 2, 3, 4, 5 das questões. Eu vou separar as mais importantes e dentro de uma certa lógica didática até para você entender melhor, tá bom? Começamos aqui então com a questão de número 4, que traz dois textos, um texto do Jacques Prévert, aí o poeta francês do século XX, e outro texto lá de um livro, aí agora didático de literatura brasileira do ensino médio, tá bom? Olha o texto 1. A vida é uma cereja, a morte, um caroço, o amor é uma cerejeira, um conjunto de cerejas. Um texto bem literário. Texto 2, aqui seria um título, né? A vida é uma cerejeira. E daí depois vem ali, ó, a época do Natal é comum encontrarmos cerejas frescas para comprar. Bom, olha lá. Caracterizada pelo uso complexo da linguagem literária, a plurissignificação, isto é, uma palavra pode ter mais de um significado, abre ao leitor um leque de possibilidades interpretativas. Ciente disso, ao analisar os poemas abaixo, não, acima, né, tem-se que. Então, esta questão vai cobrar algo que é muito comum aí no Enem. Linguagem denotativa, linguagem conotativa. Conotação, denotação. Então, veja, ocorre uma linguagem denotativa quando, de repente, você vê o sentido literal sendo explorado no texto. Uma palavra usada no seu sentido denotativo é o seu sentido literal, né? O seu sentido próprio. Já uma palavra usada no seu sentido conotativo, uma linguagem conotativa, é um sentido figurado. Logo, quando ocorre a denotação, você tem o sentido mais próprio, mais primitivo da palavra, mais comum, podemos dizer. Já quando ocorre a conotação, o sentido é novo, um sentido alegórico, um sentido agora, como já dissemos, mais figurado. Olha os exemplos, olha só. Ele desatou o nó do cadarço. Ora, nó era nó mesmo, agora do cadarço, do tênis. Então, o que você tem? Então, a palavra nó foi usada no seu sentido denotativo. Já agora, quando você diz aqui assim, ó, sentia um nó na garganta, veja que é um sentido conotativo. Não dá para literalmente dar um nó na garganta, vou amarrar minha garganta. Então, o nó seria exatamente esta trava, de repente esse empecilho, essa coisa ruim, obstruindo, amargurando. Então, a palavra foi usada num sentido conotativo, tá bom? Bom, diante disso, agora podemos voltar ao enunciado da questão que fala assim, ó, ciente disso, ao analisar os poemas abaixo, tem-se que, letra A, o sentido atribuído à palavra cereja, no primeiro verso, é figurado. Tá certo, veja, a vida é uma cereja, a vida é feita de momentos agradáveis, podemos assim dizer, é o que expressa o texto. Pode ser a letra A, vamos ver as outras. B, o sentido atribuído à palavra cereja, no primeiro verso do texto 2, é literal, comum. Olha só, vamos pensar aqui que seria o primeiro verso, ele colocou, mas seria título, seria cerejeira, aqui nesse caso, não seria nem cereja, né? Então não seria um sentido comum, seria um sentido figurado aqui, então a B está falsa. Letra C, o sentido atribuído à palavra cereja, no segundo verso do texto 2, está aqui, ó, é figurado, nada comum. Não, aqui a cereja seria o sentido próprio, o sentido denotativo, errado. D, o sentido atribuído à palavra cereja no segundo verso, novamente, é literal. É sim, cerejas são cerejas, obviamente, e corresponde a frescor. Não tem nada a ver com frescor. Aqui o frescor está no adjetivo que qualifica a palavra cerejas, mas não a palavra cerejas. Então está errado. Letra E, o sentido atribuído à palavra caroço, no segundo verso, é literal e se assemelha à cereja, agora no mesmo texto. Não. Veja, quando você fala aqui de caroço, veja, você fala a vida é uma cereja, a morte agora um caroço, isso é caroço, é algo, nesse caso, incômodo, algo que a gente procura descartar, que não pode ser consumido. Então, aí a palavra caroço está empregada no seu sentido conotativo, sentido figurado. Portanto, nesse caso, não é literal, está errado. Resposta do exercício, enfim, letra A. Tá bom? Então, uma boa questão trabalhando com um assunto que muito comumente está na sua prova do Enem, tá bom? Linguagem figurada, conotação, denotação, tá bom? Conotativo, linguagem figurada. Bom, adiante.
Vamos ver agora a questão de número 3, tá? A questão 3, traz um texto um pouco mais longo falando sobre verossimilhança, né? Verossimilhança. Então, o que nós vamos ter? Olha só. Vero significa verdadeiro, símil, semelhante, ou seja, o que é verossímil é semelhante ao que é verdadeiro. No caso da obra literária, verossimilhança quer dizer semelhante à vida, semelhante à realidade. Verossimilhança é a impressão de verdade que a ficção consegue provocar no leitor. Por ficção entende a história inventada, graças à lógica interna da história. A verossimilhança é, pois, a essência do texto de ficção. Os acontecimentos de uma história não precisam ser verdadeiros, no sentido de corresponderem exatamente aos acontecimentos que se passam no universo exterior ao texto, mas devem ser verossímeis, semelhantes a eles. Aqui é importante, veja, ser semelhante não é ser igual, ser semelhante. Bom, e o texto continua a gente falando sobre, deve haver uma relação de causa e efeito, tudo certinho mesmo, que você pode ver, e de repente o trabalho com as palavras também. Então agora podemos observar um pouco melhor esse conceito de verossimilhança em literatura. Então, em literatura, e conforme você vê no texto, verossimilhança é aquilo que é verdadeiro, que é semelhante ao verdadeiro, semelhante à realidade, tá bom? Então, é aquilo que é coerente dentro de um certo contexto. E aqui é interessante, mesmo na maior loucura do mundo, deve haver uma certa lógica. Portanto, pode haver uma verossimilhança no inverossímil. Mesmo naquela história mais absurda, dentro dessa história absurda, você vê uma certa lógica dentro da loucura. E pode haver, então, e deve haver verossimilhança na ficção. Por mais que a história seja inventada, tudo deve fazer sentido. Veja quantos filmes de ficção científica, filmes até mesmo muitas vezes de fantasia, por exemplo, de personagens que você vê assim, de super-heróis, dentro sempre a história deve ter uma certa lógica interna, tá bom? Isso vem a ser verossimilhança. Bom, olha lá, quando se fala sobre a literariedade, olha que palavra importante, o que é a literariedade? O caráter literário, artístico de um texto, logo chega-se ao assunto verossimilhança, que corresponde, segundo Ricardo Sérgio, o autor, ao encadeamento planejado das partes do texto. Bom, essa coisa tudo planejadinha até pode ser literatura, mas não é esse o foco do texto de Ricardo Sérgio. Corresponde àquilo que de algum modo está ligado à fantasia. Não, ele fala até de uma ligação à fantasia, também agora à ficção, às vezes até ficção científica, então não é bem o foco do texto. Bom, a relação estabelecida entre elementos reais ou não, aqui é bacana, de modo coerente. Aqui tem tudo a ver, aí a letra C. Vamos ver a letra D, as referências diretas ou indiretas a fatos históricos ou lugares, quando forem fantasiosas. Não, isso você até constrói, mas não é o foco do texto. Letra E, as expectativas do leitor que não precisam ser satisfeitas. Isto é, o texto não precisa fazer sentido, não. O texto precisa fazer sentido, mesmo que seja o mais doido possível. Então, a resposta do exercício, enfim, vem a ser a letra C. Tá bom? Continuando, veja agora a questão 8, trabalhando também com 2 textos. Olha só. Então, o primeiro texto, um texto tipo um poema do Pablo Neruda, poeta chileno, que diz: saberás que não te amo e que te amo, posto que de 2 modos é a vida. A palavra é uma asa do silêncio, o fogo tem uma metade de frio. Eu te amo para começar a amar-te, para recomeçar o infinito e para não deixar de amar-te nunca. Por isso, não te amo ainda. Meu amor tem 2 vidas para amar-te. Por isso, te amo quando não te amo. E por isso, te amo quando te amo. Nossa, viagem maravilhosa do Neruda. Depois vem outro texto, aí a abertura dos Lusíadas, a obra mais importante na literatura em língua portuguesa, lá no século XVI, aí os Lusíadas aparecem. As armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taprobana. Taprobana seria ali, gente, o Sri Lanka, depois ali aí da Índia, né, na margem, na costa da Índia, né? Em perigos e guerras esforçados mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. E ele vai apresentando todo o texto, toda a grande história que vai ser contada aqui, né? Bom, o que nós vamos observar? Uma questão que vai falar sobre gêneros literários, e aqui já é bom a gente fazer aqui, na verdade, uma comparação. Os 3 grandes gêneros propostos por Aristóteles: o gênero lírico, o épico e o dramático. Gênero lírico é da poesia, poesia nesse sentimento de belo, né? Gênero épico é a do Era Uma Vez, das histórias contadas. Gênero dramático é o gênero da encenação.
No gênero lírico, prevalece, gente, o detalhe dos sentimentos. O lirismo, isso, o transbordamento do mundo interior. No gênero épico, são os fatos já ocorridos, aí, gente, os feitos no passado. O gênero dramático já vem a ser o gênero das ações, do presente, tudo que ocorre naquele momento em cima do palco. No gênero lírico, os textos são escritos normalmente em verso. No gênero épico, verso, as epopeias no início, né? E depois também prosa. No gênero dramático, mais em prosa, mas também eu posso ter também peças teatrais escritas em verso. No gênero lírico, nós vamos ver que prevalece a primeira pessoa, né? O eu. No gênero épico, você tem mais a prevalência da terceira pessoa, mas também a primeira pessoa. E no gênero dramático, é o gênero mais dos diálogos, tá bom? O que mais? Alguns formatos de textos enquadrados no gênero lírico. As cantigas, lá no trovadorismo, o soneto, a lira, as quadras, os haikais, o formato mais moderno, né? No gênero épico, gente, a epopeia, a longa narrativa em verso, o romance, que é a longa narrativa em prosa, o conto, que é a mínima narrativa, as crônicas, que são esses flashes do cotidiano. E no dramático, você tem lá a comédia e a tragédia, modalidades fundamentais, né? E daí depois você vai ter ainda o alto, já na Idade Média, também a farsa, também já agora lá, por volta, já saindo da Idade Média, entrando já agora na Idade Moderna. Então aqui estão as diferenciações entre esses gêneros. Bom, Neruda e Camões presentearam seus leitores com textos do gênero poético, então lírico e épico. Associando os textos à conceituação de tais gêneros, tem-se, veja só, letra A, registro da guerra no texto 1. O texto 1 falava de amor, falso, né? Letra B, homenagem a grandes amores perdidos em dois. Não, o texto 2 fala de uma aventura, que era a descoberta do caminho para as Índias, cruzando toda ali a costa da África. Bom, letra C, o predomínio de situações para serem encenadas, trágicas e cômicas, não, você não tem aqui encenação dramática. Letra D, o predomínio da expressão de sentimentos individuais no texto de Neruda, tá certo? Eu te amo, né? Eu te amo e ainda não te amo. Então tá certa a letra D. E a letra E, o predomínio de narração em prosa no texto 2, não. O texto está escrito em verso. Então a resposta do exercício é a letra D, tá bom? Então essas foram as questões top, as 3 mais importantes do seu simulado, ok?